E aí galera, vamos para o vídeo agora onde eu vou explicar a vocês como vocês vão usar a ferramenta Elementos do Canva para poder alterar os designs. Eu vou aproveitar que esse design aqui foi mexido e vou explicar mais uma vez para vocês a importância de manter o padrão que foi estabelecido na hora que eu criei o design, certo? Tudo isso é uma questão de visual profissional para o perfil de vocês. Por que profissional? Porque, como eu tinha explicado antes, quando a gente vai no Instagram e encontra um post que tem o mesmo objetivo, feito de várias formas diferentes, primeiro, a gente perde a objetividade. Quando as pessoas que seguem a gente verem aquilo ali, elas não vão saber que aquilo é uma dica. Elas vão achar que é sempre uma coisa diferente. Segundo, fica visualmente feio. Olha isso. A gente tem 3 posts do mesmo assunto e cada um deles está feito de uma forma diferente. Vocês estão vendo isso? Isso não é legal, tira a profissionalidade do perfil de vocês. Eu quero ressaltar. Esse post, Dica dos Hermanos, que já foi feito sobre como ter confiança na dança, já perdeu a identidade visual dele aqui na frente. Quando a gente mudou os dançarinos dessa forma e deixou eles no meio. E por quê? Quando eu coloco essa dançarina aqui embaixo, tendo um peso em cima do nome de vocês, mostra como se ela estivesse no chão, certo? Vamos fingir que isso é o chão, mas na verdade o chão está se mexendo porque ela está se mexendo, é como se fosse o groove dela. Então ela está dançando e o ambiente dança com ela. Quando a gente vem aqui, parece que eles estão perdidos no espaço. Qual é a correção para isso? Vocês estão errados em trocar o personagem? Não, tem que trocar sim. Mas qual é o certo? O personagem, ele tem que estar em cima da parte amarela, ok? E aí, caso fique em cima do arrasta para o lado, coloca eles para trás, Ctrl colchetes, ou então você vai clicar nele, vai vir aqui em posição e colocar para trás, beleza? Olha a diferença deles aqui para eles aqui. Dá outro peso, aumenta o espaço deles na tela, tem mais movimento. Sempre que vocês forem adicionar elementos aqui, vocês têm que pesquisar em inglês, sim. Como sempre vai ser voltado para dança, procurem sempre dance. Só isso, dance. Encontrou aqui? Escolhe o que for grátis e represente melhor a sua ideia e coloca no meio, beleza? Feito isso, uma coisa que é opcional é trocar algumas cores do desenho para casar melhor com a identidade visual de vocês. Por exemplo, a gente podia escolher outra cor para esse azul, mas isso a gente não precisa se preocupar tanto agora, sabe? Podia trocar o vermelho, enfim. Eu sempre me preocupo em tentar incluir pessoas de todas as cores quando a gente está criando esse tipo de post, justamente para manter um senso de unidade, né? Somos pessoas diversificadas, morando no Brasil, e enfim, essa é a minha vibe. Eu espero que vocês mantenham isso na criação de posts. Por exemplo, se aqui na primeira tem 3 pessoas brancas, eu já colocaria uma pessoa preta embaixo, tá ligado? Mais ou menos essa é a pegada. Eu vou abrir aqui do lado
para vocês entenderem também por que é importante manter esse padrão aqui também, o padrão de disposição de elementos. Quando eu deixo os elementos prontos e travados, com esse cadeado aqui, ó, isso aqui devia estar com cadeado, não tá mais. Isso aqui devia estar com cadeado, não tá mais. Isso aqui devia estar com cadeado. Por quê? Porque são elementos que vocês não devem, em hipótese alguma, tirar do lugar. Tudo que vocês forem mexer é só o que está solto. E no caso desse post, e de todos os posts que forem desse tipo, é trocar o texto e a imagem. Nunca troca fonte. Não troca fonte, não troca cor da letra. Não faz isso, não faz isso. Deixa sempre no padrão. Por que eu digo deixa sempre no padrão? Vocês estão começando agora. Se vocês forem parar para tentar fazer design, vocês vão se embaralhar mais ainda. E ao invés de focar no que vocês têm que focar, que é o conteúdo de valor, vocês vão perder tempo tentando trocar letra e trocar cor e não vai ficar parecido com o padrão. Por exemplo, olha só como ficou a disposição aqui. A gente tem 3 tipos de letra, de fonte. A gente não tem mais o título com o número 1, que é importantíssimo, e eu já expliquei por que é importante no outro vídeo. E a gente tem a mesma imagem da primeira vez. As únicas coisas que deveriam ter mudado aqui deveria ser o título e o texto, e depois uma imagem que condiz com o texto que vocês escreveram. Ou seja, se aqui você precisa estar confortável com a sua roupa, você deveria procurar um elemento comfortable. Procurem sempre no Google Tradutor, velho, a palavra, ou então coloca assim, ó, relax. Ó só, tá vendo? Porque em inglês vai aparecer muito mais conteúdo para vocês do que em português. E aí lembrando sempre, se é para você estar confortável, você escolhe uma coisa que represente esse conforto. Por exemplo, essa menina aqui até poderia passar, mas como ela tá com os negocinhos de pepino no rosto, já não fica mais uma vibe. E aí eu vejo o quê? Que relax tá muito... esse aqui ficava perfeito, mas tá pago. Que relax é uma vibe muito de terapia, né? De cuidado, autocuidado aqui, ó. Spa, etc. Podia ser então escrever aqui, ó, yoga. Pronto, melhor. E aí, aqui, ó. Pronto. Perfeito? Já passam a ideia melhor. Tentar sempre, gente. Eu já tenho mais olho para essas coisas, então eu já apaguei, mas quando vocês forem fazer esse design, vem aqui, ó, vê qual é o tamanho que tá o espelho, escolhe o que você vai colocar aqui de acordo com esse tamanho. Então, se fosse para ser outra menina fazendo pose, você coloca ela aqui na frente, posiciona, aumenta ela até o tamanho mais ou menos do mesmo tamanho do espelho e bota ela no centro. O centro sempre fica marcado, tanto no computador como no celular. Então você já sabe, esse é o tamanho que ela tem que estar e aqui ela está no centro. Então eu venho e apago os outros elementos e coloco ela no centro. Pronto. É isso, você mantém o equilíbrio visual e a hierarquia de conteúdo no post de vocês sem perder a arte. Olha como fica diferente quando a gente está sem título e quando a gente está com texto espaçado. Beleza? O máximo de espaço que vocês vão fazer é isso, ó, dividir por parágrafo. Uma indentação parecida com a da ABNT, ela não é feita só para mostrar mais seriedade. Ela é feita porque foi feito um estudo e é assim que você tem mais alívio visual. A ABNT é chata e é cheia de regra
E a gente tem que formatar o texto daquele jeito porque foi feito um estudo e aquilo ali foi comprovado que é muito mais fácil de você ler o texto, de você ter uma visão organizada, porque quando você tem uma visão bagunçada do texto, você não quer ler, certo? Então vamos às correções aqui, tá bom? Deixa eu travar de novo. Por favor, não destravem os elementos que são principais aqui, que são fundamentais, que não devem ser mexidos. Por favor, não troquem as cores, não troquem as fontes, não troquem nada que não seja o que está liberado para vocês, que é escrever um novo texto e manter tudo no padrão de bom conhecimento. Só foquem em fazer um bom texto para a pessoa poder aprender bem, beleza? Agora que a gente já resolveu a capa, a gente vai vir para cá e eu vou mostrar a diferença para vocês de como é o padrão que vocês precisam manter e qual é o padrão que está agora, beleza? Então, pelo que eu entendi, as 3 dicas estão no mesmo post. Então, eu vou tirar essa daqui e vou colocar na terceira. Vou tirar essa daqui e vou colocar na segunda. E essa daqui vai ficar aqui, né? Como teoricamente esse daqui é o nosso template, eu vou colar aqui e vou ensinar vocês a refazer isso agora. A gente não precisa de palavras grandes assim, porque a gente usa da numeração. Como eu expliquei no outro post, é importante que vocês mantenham esse padrão. E aqui eu vou deixar vocês mexerem, tá? No máximo até aqui, até a linha dessa divisão. É o máximo. Agora, a gente vai pegar esse texto aqui e vai transformar ele num texto corrido, certo? A dica, ela tem que ter título e subtítulo justamente para a pessoa passar mais tempo assistindo o post de vocês. No caso, ela vai estar lendo, mas conta como tempo de view. E por que a gente faz vários carrosséis e a gente faz dessa forma, com texto corrido? Porque o Instagram também entende que se uma pessoa passa muito tempo vendo o seu conteúdo é relevante. Então a gente divide as dicas em várias artes, justamente para poder fazer a pessoa passar mais tempo estudando essas artes, beleza? Como vocês vão fazer a troca de imagens? Essa imagem aqui foi a que eu usei no post de conforto, né? Como ficar confortável. Primeiramente, vocês vão pensar aqui, o que é que tem aqui de importante. Então, se sentir bem. Eu tinha colocado relaxar, relax, mas eu coloquei yoga e apareceu resultados mais interessantes. Eu gostei muito dessa moça aqui, então eu vou usar essa moça aqui. Vejam a seguinte coisa. Como lá em cima, da mesma forma, vocês vão manter ela do mesmo tamanho. Mas aí, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou deixá-la um pouco maior, porque a ilustração dela estava menor do que a menina em questão de espaço, mesmo ela estando na mesma altura. Então não tem problema do braço dela estar passando um pouquinho aqui, porque agora tem a mesma sensação de preenchimento, certo? Aí vocês fazem sempre assim, vocês pegam a imagem, colocam em cima da imagem que estava antes, aí vocês apagam e voltam com essa imagem para o lugar. Pronto, ela tem que ficar sempre assim, mais ou menos com um dedo de diferença entre a imagem e o texto. Esse texto precisa ser mais elaborado, beleza? E eu não vou fazer essa parte agora, porque é todo outro paranauê, a gente vai perder muito tempo fazendo isso. Mas, teoricamente, você não pode passar direto do título para a conclusão. Então, é uma palavra de conclusão. Como a gente começou para dançar bem, é preciso se sentir bem,
Não tem nada a ver ainda, aqui não tem nada que remeta ao título do nosso post. Qual a melhor roupa para dançar? Aí tem aqui, para dançar bem é preciso se sentir bem. E só aqui que a gente está falando de roupa no final. Então, vocês vão ter que mudar isso da seguinte forma. As roupas que usamos são mais importantes do que parece. Vocês vão chamar a pessoa falando, trazendo uma afirmação, falando sobre a roupa, beleza? Isso aqui é um grande resumo, gente. Vocês têm que aprender ainda um bocado de coisa. Vai ser aula separada sobre criação de texto, mas é só para não ficar tão pequeno. Então, isso aqui é uma introdução. Todo texto precisa ter uma introdução, um meio e um fim. Essa daqui já tem introdução e fim. O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão enrolar, encher linguiça? Não. Vocês vão pesquisar, caso vocês não saibam o que falar, a importância da roupa na autoestima, por exemplo, já que é para se sentir bem. E vocês vão ler aquele texto, vão absorver alguma parte daquilo que possa enriquecer o conhecimento do seu público, tá? A gente não está falando por falar, então coloquem coisas que tocam as dores das pessoas. Vocês precisam falar de um jeito que cativa a pessoa a continuar lendo o post de vocês, tá beleza? Aqui, por exemplo, eu deixaria só umas notas para eu vir depois eu deixaria 3 palavras-chave para eu saber o que é que eu tenho que falar, porque às vezes o texto não está pronto na minha cabeça, mas eu tenho que saber o que é que eu quero passar naquele texto, antes mesmo de começar a escrever ele. É a mesma coisa com os posts, a gente precisa saber o que a gente quer postar antes mesmo de começar a fazer, por isso que é fundamental o planejamento. Então vamos fingir que é isso aqui, certo? E à medida do que eu fosse escrever aqui, que provavelmente esse daqui é o que mais tem linha, é esse parágrafo aqui, ó, o de desenvolvimento, que é onde você está vendendo seu peixe. E aí, no fim, você deixa ele junto assim mesmo, com o último. E seria mais ou menos isso. Vocês veem que ficou muito mais aproximado com isso aqui, né? Ó, tá vendo? O texto é bem grande. Aqui eu já falo de insegurança. E já falo para a própria pessoa que é muito injusto se cobrar. Então, eu trago uma dor da pessoa, eu cutuco a ferida e ao mesmo tempo eu abraço a pessoa e digo, calma, não precisa ser assim, não é para ser assim. Vocês têm que fazer isso sempre, gente, que forem falar de uma coisa que tem a ver com a alma. A roupa não é só estilo, a roupa não é só conforto e a roupa não é só autoestima. E aí isso vocês vão começar a falar aqui e vai virar o tópico do segundo post. Roupa não é só estilo. Nossa, mas eu acabei de falar aqui em cima que a roupa faz parte da sua personalidade, porque mistura o seu estilo, aumenta a sua autoestima, te dá conforto. E aqui embaixo eu já falo que não é só estilo? Sim, porque aí você mostra que você tem mais para agregar. Você falou e lá em cima você não está se desmentindo, você está adicionando informações. Mas vejam bem, mantenham isso aqui em mente, certo? E o que vocês precisam aprender mesmo dessa aula é que a gente, não pode trocar os elementos, não pode mexer nos elementos que não são para mexer. E quais são os elementos para mexer? O que está escrito e as imagens figurativas e ilustrativas. Não troca cor, não troca fonte, não troca tamanho. E segue essas dicas, porque vocês precisam manter um padrão. Eu acho que é isso de elementos, não tem muito mais o que dizer. A revisão é que vocês precisam sempre ver o texto que vocês estão fazendo, pensar em palavras que podem trazer imagens, ilustrações
que tem a ver com o que vocês estão falando. Geralmente vai ser pessoas. Quando vier procurar aqui em elementos, procurar sempre em inglês, que sempre vai aparecer mais resultado. Isso aqui é uma exceção porque yoga se escreve assim no mundo todo. Mas se eu fosse escrever qualquer outra coisa, eu colocaria em inglês, beleza? Quando vier aqui, vocês só vão mudar título e texto e imagem. E para mudar a imagem faz como? Selecionou a imagem no Canva, veio aqui, colocou em cima da imagem que estava antes, deixou num tamanho mais ou menos parecido com a outra. Tem que ficar proporcional, tá, gente? Se o rostinho dela ficasse, se eu fosse deixar ela assim, ela ia ficar com o rostinho muito miudinho. Então eu quero deixar ela maior porque eu tenho esse espaço e eu posso, mas nunca exagerar muito, tá? Ó, tá vendo que tá passando pouquinho aqui, ó. Passa pouquinho o dedo dela e o pé dela, não passa muito. Que nem dessa imagem para a imagem que estava antes. Então, escolheu, já sabe onde é que vai ficar posicionado. Vem aqui, apaga a outra imagem e substitui pela imagem nova. Tá, beleza? Bom, é isto. E agora vamos para a próxima aula, que agora eu vou falar de Trello. Não esqueçam, tá? Tudo que eu mostrei nessas duas aulas mexendo em template se aplica a todos os designs que eu coloquei aqui no Canva. Se você não sabe o que é para fazer naquele design que eu não fiz um vídeo explicativo assim, volta no vídeo de introdução, porque lá eu explico para vocês de um por um o que é para ter dentro de cada design. Sabendo dessas regras, não fica difícil. A única coisa que vocês precisam fazer é trocar o conteúdo. Clica no texto, seleciona tudo, apaga, vai no texto que você criou e cola aqui. É só isso que vocês precisam fazer. Não se preocupem. Não se preocupem em produzir imagens, em produzir identidade. Isso leva muito tempo, dá muito trabalho e vocês precisam focar em passar conhecimento. Isso aqui tá ótimo. Quando for para mudar, eu vou mudar. Tá beleza, galera? Então, é isto. Show!